Antes de mergulharmos nesse verdadeiro labirinto do tempo, se inscreva agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e já deixe o like para fortalecer a nossa jornada. Hoje vamos atravessar milhares de anos em busca da cronologia da mitologia egípcia, um dos sistemas religiosos mais duradouros e fascinantes da humanidade. Durante os próximos minutos você vai descobrir como deuses nasceram, como se transformaram, quais cidades foram seus centros de culto e como tudo isso moldou a civilização que ergueu pirâmides, obeliscos e templos que até hoje resistem ao tempo. Fique até o final, porque vou revelar um detalhe pouco conhecido sobre a transformação da crença egípcia após a chegada de Alexandre o Grande e como isso quase apagou a antiga religião. Tudo começa por volta do período pré-dinástico, cerca de 4000 a 3100 a.C. Nesse tempo, o Egito não era ainda um reino unificado, mas formado por diversos povoados ao longo do Nilo. Cada aldeia tinha seu deus protetor. Em Hieracómpolis, Horus era reverenciado como o falcão celeste. Em Heliópolis, Ra brilhava como o sol que dava vida ao vale. Em Hermópolis, o culto a Thoth, o deus da sabedoria Seifo. E em Mênfis, o deus Ptah, criador através da palavra, já tinha papel central. Essa diversidade de crenças se uniria mais tarde, mas nesse início, o que vemos é uma mitologia moldada pelas necessidades locais. O Nilo controlava a vida, e por isso muitos deuses estavam ligados à fertilidade, à terra e ao ciclo das águas. Por volta de 3100 a.C., o lendário faraó Narmer unifica o Alto e o Baixo Egito. Essa unificação não foi apenas política, mas também religiosa. Os deuses locais precisavam ser integrados em uma narrativa única. É nesse ponto que a mitologia começa a se organizar em grandes cosmogonias, ou seja, explicações sobre a criação do mundo. Em Heliópolis surge a mais famosa, o deus Atum, que surge do caos primordial, o Nan, e gera a primeira dupla divina, Shu, o ar, e Tefnut, a umidade. Desses nascem Geb, a terra, e Nut, o céu. A união deles dá origem a Osíris, Ísis, Sete e Néftis, que vão desempenhar papéis centrais nas histórias de poder, traição, morte e ressurreição. Entre 2686 e 2181 a.C., no Império Antigo, temos o auge da construção das pirâmides. Nesse período, o culto solar em Heliópolis se torna dominante, e Ra passa a ser associado ao faraó. O rei não era apenas governante, mas filho do sol, garantindo a ordem do universo. Conhecida como Maat, essa ligação entre política e religião se fortalece na quarta dinastia, quando Quéops ergue a grande pirâmide de Gizé. Os textos das pirâmides inscritos nos túmulos da quinta e sexta dinastias revelam fórmulas mágicas para que o faraó alcance o céu e se una aos deuses. Esses textos, os mais antigos escritos religiosos do mundo, nos mostram como a mitologia era vivida. Cada faraó acreditava que ao morrer, se juntaria a Ra em sua barca solar, navegando eternamente. Quando o Império Antigo entra em colapso no chamado Primeiro Período Intermediário, entre 2181 e 2055 a.C., o poder político se fragmenta, mas é no Império Médio, de 2055 a 1650 a.C., que uma transformação marcante acontece na religião. O culto a Osíris se torna central. Antes reservado quase exclusivamente ao faraó, a promessa de vida após a morte passa a ser oferecida também aos nobres e até mesmo aos camponeses. É nesse período que surge o famoso Livro dos Mortos, com fórmulas mágicas que guiavam a alma no além. A cena mais conhecida é a pesagem do coração diante de Osíris e Anubis, em que a pureza da alma era testada pela balança com a pena da deusa Maat. Entre 1550 e 1070 a.C., no Império Novo, a religião egípcia atinge um novo patamar. Tebas se torna a capital espiritual, e o deus Amon, inicialmente local, se mistura com Ra, formando Amon-Ra, o rei dos deuses. Os faraós da 18ª dinastia, como Tutmés III e Ramsés II, constroem templos gigantescos em Karnak e Luxor, consolidando o poder de Amon. Mas nesse mesmo período surge uma revolução inesperada faraó Akhanaton. Por volta de 1353 a 1336 a.C., tenta impor o culto exclusivo a Aton, disco Soler. Essa experiência monoteísta é única na história egípcia, mas não sobrevive à morte do faraó. Tutankhamon, seu sucessor, restaura os antigos cultos, e Amon volta a dominar. Durante o terceiro período intermediário de 1070 a 664 a.C., o Egito enfraquece politicamente, e influências estrangeiras começam a penetrar sua cultura. Mas mesmo em meio à decadência, a mitologia continua viva. Ísis se torna cada vez mais popular não apenas no Egito, mas também em outras regiões do Mediterrâneo. Quando os assírios e depois os persas invadem,
levam consigo elementos dos deuses egípcios. A figura de Horus como filho vingador de Osíris é reinterpretada em diferentes culturas, criando paralelos com outras religiões que nasceriam séculos mais tarde. A partir de 332 a.C., Alexandre, o Grande, conquista o Egito e funda Alexandria. Nesse período helenístico, a mitologia egípcia se mistura com a grega. Surge o deus Serapis, uma fusão de Osíris e Apis com atributos de Hades e Zeus, criado estrategicamente para unir gregos e egípcios. Alexandria se torna um centro de saber, onde sacerdotes, filósofos e escribas reinterpretam antigas tradições. Já sob domínio romano, Isis se espalha por todo o império, chegando até Roma e até mesmo a Bretanha. Esse é o último suspiro da religião egípcia antes de ser substituída gradualmente pelo cristianismo no século IV d.C. Se você está acompanhando até aqui, comenta aí embaixo qual parte da mitologia egípcia mais te impressiona. O culto solar de Ra, a ressurreição de Osíris ou o breve monoteísmo de Ahenaton? Quero muito saber sua opinião. E não esquece de compartilhar este vídeo, porque quanto mais pessoas conhecerem esses segredos, mais motivados estaremos a trazer conteúdos ainda mais profundos. No final, a cronologia da mitologia egípcia é uma linha que vai do local ao universal, do regional ao global, começa com pequenos deuses protetores de aldeias e termina influenciando religiões do mundo inteiro. Da barca solar de Ra à balança de Osíris, do poder de Amon até a invenção de Serapis, vemos que a mitologia egípcia não era estática, mas viva, adaptando-se ao longo de mais de 3.000 anos. E mesmo quando templos foram fechados e estátuas destruídas, suas histórias sobreviveram nos papiros, nas inscrições e agora na memória que estamos resgatando juntos aqui. Então, se você ficou até o final, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me fala aqui nos comentários. Você gostaria de um vídeo detalhado apenas sobre o Livro dos Mortos ou sobre a Revolução de Ahenaton? Seu comentário pode definir o próximo episódio. E lembre-se, quanto mais vocês compartilham e interagem, mais segredos antigos nós vamos revelar juntos. Até o próximo vídeo, onde vamos explorar novos mistérios que atravessam o tempo e ainda ecoam até hoje. Até a próxima.